Olá, grupo, estou fazendo uma nova correção aqui para vocês. Então, estou aqui a primeira capa. Na segunda capa, pessoal, vocês estão vendo que tem, né, que colocar aqui esses dizeres, né, que indicam o curso, que tipo de trabalho que é, e ele perdeu a formatação. Vocês estão vendo esse quadradinho preto pequeno aqui? Não sei se vocês conseguem ver, mas olha, quando a gente põe o cursor em cima, aparece essa flechinha, ó, dá para puxar, tá? E aí vocês vão perceber que o quadradinho que indica o final tá aqui, ó, tem que colocar para dentro da formatação. A formatação é aqui, tá, gente? Tem que obedecer aqui. Eu não sei por que ele tá perdendo, mas vocês estão vendo que tem essa caixa maior? Ele tem que estar dentro dessa caixa maior e o colo de praia é grande, tem que descer um pouquinho. Eu tô fazendo aqui para vocês verem, tá? Eu não tenho como mandar o trabalho para vocês, mas aí vocês entendem como é que isso tem que ser feito, tá? E, gente, ó, ponto final, tá? Ó, aqui, ponto final, ok? Depois, gente, no resumo, olha, vocês precisam completar o resumo. Tá? O resumo tem que ter o objetivo da pesquisa, tem que apresentar qual foi a metodologia, os principais autores trabalhados e um pouco da conclusão, uma síntese, tá? Do que vocês concluem depois de ter realizado o trabalho. Tá? Então, precisa ampliar um pouquinho a conclusão. Palavras-chave, ok. O sumário agora, né, está em ordem. Com os capítulos certinho. Pessoal, vocês podem colocar título nos capítulos, tá? Então, aí vem aqui, né, e põe um título que depois vai aparecer também. Na verdade, vocês vão colocar lá no próprio capítulo. E aí aparece aqui. A introdução eu vou baixar aqui, que eu mexi e aí tirou da formatação. Pessoal, em relação à introdução, tudo bem, mas ó, ainda sobrou alguma coisinha, tá vendo? Por exemplo, a vírgula aqui, né, ao lado da palavra errada, tem que vir depois de políticas, né, e não grudado aqui em apresentado. Então, é coisa simples, que vocês, olhando, vocês conseguem resolver, tá bem? Então, aqui, ó, tá, os objetivos estão aqui, né, bem colocados. Em relação à hora que vocês apresentam os capítulos, gente, precisa ser, assim, umas 4, 5 linhas. Tá? 5, se você é muito, né? Mas aqui é um resuminho, gente, do que tem no capítulo. E observar que a diferença aqui, né, de letra, olha, continua presente aqui quando vocês falam do capítulo 1, né? Então, por exemplo, a história e contexto do grafite. Tá, mas fala um pouquinho, é um resuminho, gente, tá? Coisa pouca, mas é um resuminho, tá bom? Gente, depois aqui, o que faltou, né? Faltou vocês colocarem quais foram, né, os principais autores, né, que influenciaram vocês na escrita, né? Quais foram os autores que foram mais importantes aqui na escrita. Olha, aqui, ó, Buarque, Cristóvão, Aley, ficou aqui, mas ele tá fora de contexto. É uma citação, então aí, ó, a gente teria que ter aqui, ó, aqui é que vai, né? E aí não é a lei que ponto, letra maiúscula, lei LDB, e aí tudo bem, fechou, né, o parênteses, tá? Mas ainda assim, isso é um trecho da lei, né? Como que vocês estão fazendo essa relação, tá? Precisa estar mais explícito. Isso aqui, da forma como vocês colocaram, não esclarece pra gente, né? Tudo bem, aí a gente está entendendo aqui que é uma citação indireta, né? Mas é indireta realmente, ou vocês estão lendo alguém que citou dessa maneira? É isso que está me deixando com dúvida. Eu não passei ainda, gente, ó. Por que me deixa essa dúvida? Porque quando eu chego aqui, eu estou tentando colocar para vocês verem aqui, ó, as referências. Olha lá, cadê a referência? Ela aparece lá no texto e não aparece aqui. Isso não pode acontecer, tá? Se vocês leram esse autor, se vocês estão fazendo uma citação desse autor, ele deveria estar aqui nas referências, tá? E não está. Então, esse tipo de coisa, né, esse que a gente fala, passar o pente fino agora, para que esse tipo de coisa não aconteça, tá bom? Então, é uma citação que vocês pegaram de um outro autor, reescrevam, tá? E aí tira daqui, e o que vai lá na referência, né,
é esse autor, e o que vai aqui também como referência, é esse autor que vocês estão lendo, tá? Bom, em relação à introdução é isso. Capítulo 1, mesma coisa, gente. Ó, tá indicado aqui, por exemplo, aqui nesse caso não é um problema, né? É o movimento mesmo, é o nome dele, por isso que tá em letra maiúscula. E aí, para destacar, vocês podem até colocar entre aspas. Tá? Agora, aqui, ó, é espaço em excesso, aqui também é um espaço, tá? Mas tudo bem, aqui o texto, né? Tá bem tranquilo. Pessoal, aqui, né, a Célia Maria Antonati Ramos, né, vocês estão fazendo uma citação direta, né? Essa citação direta, veja, vocês abriram uma aspas aqui, eu vou fazer assim para vocês verem. Onde ela começa e onde ela termina? Não tem, tá? E aí, ó, de novo, eu vou lá, né, vamos pegar o nome certinho. Olha lá, teria que entrar por Ramos, Célia Maria Antonati. Vamos lá nas referências para a gente ver. Vamos lá, aqui, referências, né? Cadê a Célia Maria Antonati Ramos? Tá? Ela não aparece aqui. Então, tem problema. Além disso, gente, já vou falar que não é dessa maneira que os sites, né, são citados. Também tem norma bibliográfica para os sites, né? Eu já mandei para vocês a referência, tanto aqui na própria máscara tem as referências, quanto eu mandei o site, que é o Mori. Esse Mori, você coloca no Mori os dados sobre aquilo que você quer citar e ele gera a citação bibliográfica nos moldes da ABNT. Tá? Então, precisa fazer esse pente fino, verificar, não é, essas citações que vocês estão fazendo, esses autores, se eles estão na referência, porque, gente, eu vou passar isso no plagiador a hora que acabarem, né, de vocês me entregarem, eu passo no plagiador. E aí, se tiver muitos trechos, né, se houver ainda muitos trechos, onde prevaleceu uma cópia de textos da internet, isso baixa a nota de vocês, tá? E sem necessidade, sendo que eu estou pedindo a vocês, né, vocês estão sendo orientados a fazerem essa verificação, tá bem? Depois aqui, não é preciso passar para outra página, nem é preciso muito espaço, é dentro do mesmo capítulo, né, é só um subitem aqui, olha aqui, ó, aqui precisa espaço, tá? Ó, entrando uma citação aqui do blog, né? Não é dessa maneira que tem que ser feito, né? A gente já conversou isso também. Então, aí vocês podem até anunciar, segundo o blog, né, grafiteiros famosos, mas a citação completa dentro da norma bibliográfica vai lá nas referências, tá? E aí vai entrar, se o nome do blog é Grafiteiros Famosos, vai entrar lá, Grafiteiros Famosos. Aí, ponto. Aí tem toda a forma disponível. Se tem autor, vai entrar pelo nome do autor. Vamos supor que é o Marcos Silva. Bom, segundo Silva, autor do texto, né, Grafiteiros Famosos, a gente tem um processo, né, de fazer a citação e coloca dentro das regras acadêmicas, queridos, que a gente tem que seguir, é um trabalho acadêmico, tá? Então, por favor, atenção aqui com esse tipo de coisa. Aí, tudo bem, vocês estão colocando o que está lá no site, vai aparecer, mas vocês estão anunciando isso. Beleza, eu posso aceitar isso, né? Porque, ó, mesma coisa está acontecendo aqui, né? Por sua vez, falta aquele texto de apresentação. Ao se referir aos grafiteiros brasileiros, vamos supor que é o Marcos Silva, tá, gente? Eu não sei, eu estou inventando esse nome só para dar o exemplo para vocês. Silva considera como destaques no grafite brasileiro os artistas. E aí vem, tá? E aí a gente já sabe, esse Silva vai aparecer lá nas referências dentro das normas bibliográficas, tá? Então, tudo isso a gente tem que ter esse cuidado. Ó, aqui, mais uma vez, né? Aqui no caso, preciso olhar, quando é espaço, tal, é uma coisa simples de resolver, né? Porque aqui, ó, que espaço também, né? Que é a entrevista depois aqui, né? Aqui tá falando um pouquinho do Cobra e depois na sequência tem a entrevista. Na verdade, ali a entrevista é aqui embaixo, ali tá falando um pouquinho do Cobra.
Aqui, ó, que é a entrevista, né? Então, tudo bem, vem a entrevista, já tá falando, né? Quem é que fez a entrevista, ok, ficou agora sim, tá? Aí, ó, tá aqui as perguntas e respostas, como eu pedi a vocês que fossem, né, que fosse feito. Aqui, ó, esse aqui fugiu da... ele tá fora da diagramação, tá? A gente tem que colocar dentro da diagramação. Aí os grafites de rua, ó, em Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo, mas quem que tirou essas fotos, queridos? É preciso dizer, tá? E mesma coisa, elas têm que entrar, olha, dentro da diagramação. A hora que eu abrir o arquivo, perdeu a diagramação, tá? Isso precisa ser revisto, ó, nada pode estar assim fora das margens, tá? Então, em relação ao capítulo 3, ó, ainda ficaram algumas questões aí de escrita para serem resolvidas, mas tudo bem, né? É uma boa introdução aqui do capítulo 2, né? Introdução do capítulo, tá, gente? Não é introdução, texto de introdução lá na frente. Mas vocês veem uma escrita coerente, né, com o assunto. Ó, de novo aparece aqui, eu já tinha chamado a atenção de vocês, a Maria Antoinette Ramos e o Jean Baudrillard, né, que é um autor francês, que é muito citado. Mas vocês leram esses autores? Né? Ou vocês leram alguém que está citando esses autores? Então, vocês precisam, ó, porque aí aparece aqui, e de toda forma, se vocês que leram, tá, esse Antonati aqui teria de ser escrito com maiúscula, porque está dentro do parênteses, tá? Então, isso aqui é uma citação direta, inclusive a página. Se é citação direta, vocês já sabem que não é dessa maneira que deveria aparecer naquele bloco, tá? Separado. Eu não sei onde começa, aonde termina, né, a citação, então não posso fazer formatação aqui para vocês verem, mas vamos supor que fosse esse trecho aqui, o trecho da citação, teria, ó, letra 11, né, teria separado, aqui a gente teria que fazer, ó, o recuo de 4 centímetros, tá? E aqui o espaço entre linhas seria o espaço simples, tá? Então, quem lê entende de imediato que isso é uma citação direta dessa autora, cujo nome já está colocado aqui em cima. Então, eu vou, né, retornar aqui, porque não sei se é isso, não está localizando aqui onde começa, onde termina a citação. Eu fiz isso só a título de exemplo aqui para vocês. Ó, o ponto final aqui, espaço a mais, né? Aí tudo bem, aqui sobre o plano de aula, né, vocês abordaram, tem uns probleminhas aqui de escrita, mas fica claro do que é que se trata. E depois também fica claro a relação que o grupo tem com esse trabalho que vai ser mostrado aqui na sequência, tá? Pessoal, precisa colocar a referência das fotos, tá? Precisa colocar a legenda dizendo o que é e qual a fonte das imagens, tá? O capítulo 3 é o projeto de curso. Então, tudo bem, vocês vêm trazendo, ó, justificam, colocam os objetivos, colocam quais são as habilidades que estão sendo trabalhadas, metodologia, fazem um desenvolvimento onde colocam, né, os objetivos específicos de cada etapa, tá? Então, aqui está correto, tá? Falam do produto final e trazem também a questão da avaliação, tá? Então, aqui o projeto de curso está ok. E aí, em relação às considerações finais, né, a gente pode ter, ela é correta, ela está de acordo com o texto, mas ela também tem, né, alguns probleminhas aqui de escrita que precisam ser resolvidos. Pessoal, quando chega nas referências, o que a gente percebe? Que faltou aqui a referência do projeto, tá? Então, referências vai aparecer 2 vezes. No final do projeto, depois de avaliação, tem as referências do projeto. E aqui são as referências gerais, tá? Que vocês usaram para a construção do TCC. E aí, vejam, uma parte delas está ok, né? Com a referência segundo as normas bibliográficas, mas quando entra aqui, né, na parte dos vídeos, dos sites, eles não estão colocados dentro das normas da ABNT. Precisa colocar, tá bem?
espero que assim tenha ficado claro para vocês o que precisa ser feito ainda. Verifiquem aí dentro do grupo quem é que vai se responsabilizar por cada coisa a ser feita, mas assim, vocês já têm uma estrutura do trabalho, então agora vocês também já podem entre vocês dividir e verificar quem vai fazer o banner, tá? Então vocês façam uma primeira abordagem aí do banner e copiem e colhem o conteúdo do banner no próprio fórum para que eu possa verificar. E aí a gente faz aí um ok final do banner depois que vocês tiverem postado, junto com o ok final do trabalho, tá? Porque aí eu dou a avaliação final do grupo na etapa 3, e estando tudo ok, libero vocês para as apresentações no polo, tá bem, gente? Então, agora é pente fino, pessoal, tem várias pequenas coisas para serem resolvidas, dividam no grupo aí quem é que vai fazer o quê, tá bom? Para não ficar nada aí sem estar efetivamente, né, revisado, para que o grupo possa ter uma boa avaliação final, né, e possa ir para a apresentação do TCC com tranquilidade, tá bem? Bom trabalho, grupo, e vamos, né, fazer uma boa finalização.